Bom, então vamos começar a aula e, de acordo com o pessoal que foi entrando, se precisar, a gente volta um pouquinho. Vamos começar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, certo? Certo. Ok. Bom, para o final eu comento com vocês sobre as atividades que vocês me enviaram. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre algumas normas regulamentadoras aplicadas à engenharia. Na realidade, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente vem falando de cada uma das normas no decorrer das nossas aulas. Né? Cada aula a gente comenta um pouquinho sobre cada uma delas e, quando é necessário, a gente vai voltando e frisando as partes mais importantes. Hoje, a gente vai falar sobre a NR10, que é uma NR voltada para segurança em eletricidade. Ela trata sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. A NR15, que é atividades e operações insalubres, e a NR16, atividades e operações, envolvendo aí higiene ocupacional. A NR23, ela consta também nessa seção do livro de vocês, e a 18 também, mas a 23 eu gostaria de trabalhar ela com um pouco mais de tempo, porque ela é extremamente importante para a nossa profissão, e ela é um pouquinho extensa se a gente for trabalhar a NR de fato. Né? No livro de vocês está bem resumido, então eu escolhi fazer essas duas primeiras com vocês hoje, né? A NR10, a 15 e a 16, as três na verdade, e as outras duas a gente faz na próxima aula. Bem como a NR18 também, a gente já falou sobre ela em outras aulas, mas como ela é um pouco mais extensa, eu vou deixar para comentar com vocês na próxima aula. Bom, então começando aqui, a gente vai trabalhar a NR10. A NR10, como eu comentei, segurança em instalações e serviços em eletricidade. Né? Se você for fazer qualquer tipo de serviço que envolve eletricidade, você tem que fazer um curso de NR10. Né? Não só a nível de informação, mas a nível técnico mesmo. Você precisa do curso, dessa capacitação para você fazer esse tipo de serviço. A gente está tratando aí tanto de técnicos em eletricidade, que fazem faz esse tipo de treinamento, e engenheiros eletricistas, né, que são os especialistas da área. Mas se nós, como engenheiros civis, quisermos fazer um curso de NR10 a nível de informação, a nível técnico, a gente pode fazer isso também. E os profissionais da área, eles são obrigados a fazer. Então, eles não podem prestar nenhum tipo de serviço em eletricidade se eles não tiverem o curso técnico, a habilitação devida para realizar essa atividade com a eletricidade. Aqui eu coloquei para vocês a NR, vou ver se a gente consegue abrir aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Positivo. Tá sim, Bruno. Positivo. Bom, pode ser que a gente tenha algumas dificuldades na hora de abrir esses links, porque como a gente está com a reunião aberta, às vezes ele... Opa! É um problema técnico. Só um instante, Opa, gente. sorteio. Aí, ó, sorteio. Bom, acho que a gente não vai conseguir por aqui. Mas vamos seguindo aqui e a gente volta se necessário. Bom, o que a NR traz para a gente? Requisitos, condições, tudo que tem relevância para a implementação das medidas de controle e sistemas preventivos que tem relação com instalações elétricas e serviços em eletricidade. Logicamente, visando as formas de garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Então, tudo relacionado a instalações elétricas e serviços com eletricidade a gente encontra dentro da NR10. Vocês vão ouvir falar muito da NR10 no decorrer do curso de vocês e durante o processo laboral de vocês também. Bom, quando que se aplica a NR10? Nas etapas de transmissão, geração, consumo, distribuição, projeto, montagem, construção, manutenção
e operações das instalações elétricas. Então, desde o momento que se faz o projeto em instalações elétricas ao momento de execução, manutenção, operação, a gente utiliza a NR10. Tá, deixa eu ver aqui, acho que abriu o link. Ainda não. Bom, para qualquer serviço que envolva eletricidade, tem que ser adotadas medidas preventivas específicas para controlar esse tipo de risco, tá? E outros riscos também adicionais. Por exemplo, se um trabalhador ele vai fazer um serviço que envolva eletricidade num poste, então a gente envolve aí tanto os riscos do próprio serviço em eletricidade, como os riscos do trabalho em altura. Então, quando tem riscos adicionais, a gente também tem que englobar para fazer uma análise de risco completa. O objetivo sempre, como a gente falou, proteger o funcionário, a saúde e a segurança do trabalhador. Então, a NR ela auxilia a gente dessa forma. Quais são as medidas de controle que a gente encontra dentro da NR10? Né? As adoções de medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco. Essa análise de risco ela pode ser feita com qualquer um dos métodos que a gente estudou, a gente já fez aí em outras aulas. Você pode elaborar um mapa de risco, você pode elaborar um diagrama. Então, essas formas, essas medidas de controle, de prevenção que a gente utiliza, ela tem que estar dentro do processo da NR10, juntamente com a análise técnica da análise de risco e a forma de garantir a segurança e a saúde do trabalhador, focando nesse objetivo sempre. As medidas de controle, ela tem que estar integrada às outras iniciativas da empresa. Então, elas têm que fazer parte, por exemplo, do PPRA, né, do processo de análise de risco, do processo de gestão de análise de risco. Então, todo o processo de medidas de controle em relação à eletricidade, ela tem que estar integrada também às outras medidas preventivas que a empresa desenvolve. Bom, as empresas elas são obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados. O que são esquemas unifilares? É um desenho que utiliza uma simbologia, como tem nessa figura aqui ao lado. A gente utiliza algumas simbologias aqui para identificar saídas de tomada, para identificar pontos de luz, divisão de circuitos, a posição dos eletrodutos, o número e a caracterização dos condutores. Então, é um diagrama que a gente coloca sobre a planta baixa da empresa, da residência, enfim, do prédio, e identificando todos esses pontos que a gente comentou aqui. Então, a empresa ela é obrigada a manter esses esquemas atualizados. Então, se a gente fez uma reforma, mudou pontos de tomada de lugar, mudou alguns eletrodutos de lugar, tem que estar atualizado dentro desse diagrama, tá? As especificações do sistema de aterramento também, se teve alguma alteração, alguma mudança, a gente tem que colocar também dentro do diagrama atualizado. E qualquer outro dispositivo de proteção, como equipamento de proteção individual, proteção coletiva, se mudou, se atualizou, a gente tem que manter sempre ali atualizado dentro desse nosso diagrama unifilar. Bom, quais são outras medidas de controle? Para a empresa, com carga estabelecida superior a 75 kW, temos que elaborar prontuários de instalações elétricas. O que tem dentro desses prontuários? Procedimentos, instruções técnicas e administrativas, testes de isolação elétrica e equipamentos de proteção individual e coletiva e ferramental também, documentação que comprove a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e os treinamentos que são realizados, que eles realizaram, certificação dos equipamentos e materiais elétricos, então se eles estão em bom funcionamento, se foi feita uma revisão recentemente, então isso tem que estar dentro desse prontuário, e o relatório técnico de inspeções atualizadas com recomendações e cronogramas de adequação. Então, esse fato de estar sempre atualizado é o que mais se ocorre dentro dessas medidas de controle. Então, se fez qualquer tipo de alteração, até no próprio layout, a gente vai ter que atualizar também dentro do nosso prontuário para que esteja sempre
batendo, né, sempre bem fiel ao que de fato está no chão de empresa, ali no chão de fábrica. Os prontuários, eles têm que ser preparados e atualizados pelo empregador, essa função é do empregador, ou por uma pessoa devidamente habilitada e indicada pelo estabelecimento. Tem que estar disponível também para os funcionários que são envolvidos nessas atividades com a eletricidade. Então, além do empregador ele fabricar esse documento, esses prontuários, logicamente tem que ter um auxílio, né, de alguém que seja especialista da área, tem que disponibilizar para o funcionário. Porque se o funcionário tiver qualquer dúvida em relação a qualquer coisa do layout, a disposição de eletroduto, a treinamento, a data de treinamento, enfim, tudo envolvendo a eletricidade tem que estar disponível tanto para funcionário quanto para órgãos responsáveis. Bom, dentro da ANR, a gente encontra as medidas de proteção coletiva, que são elas. A principal de todas, desenergização elétrica. Então, se a gente tem algum problema com a eletricidade, ou se a gente vai fazer algum tipo de manutenção, a primeira coisa que se toma, a primeira medida de proteção coletiva que se toma é a desenergização elétrica. Se não funcionar, ou no primeiro momento não for suficiente, a gente emprega a tensão de segurança, que é uma tensão que não vai causar nenhum tipo de dano ao trabalhador. Na sequência, a gente tem isolação das partes vivas e obstáculos. Né? As partes vivas que ele chama aí são partes que são equipamentos, pontos de tomada, tudo que tem eletricidade é chamado de parte viva. Uso de barreira e sinalização, né? A própria fita de sinalização, você pode colocar em forma de barreira para evitar que outras pessoas tenham acesso. Utilização do sistema de seccionamento automático de alimentação. Então, às vezes, o sistema está interligado como um todo e a gente instala seções, né, para que ele pare de funcionar através de seções. Então, dependendo da situação, a gente pode instalar também esse tipo de sistema de seccionamento automático e bloquear o religamento automático. Então, isso é de extrema importância, porque se houve alguma parada na eletricidade, está fazendo alguma manutenção naquele momento, e o religamento automático está ativado, esses colaboradores que estão fazendo a manutenção, eles podem sofrer danos diretos. Então, o ideal é que bloqueie o religamento automático. Dentro da ANR, a gente encontra também as medidas de proteção individual. Né? Dentre elas, a gente tem aí esses EPIs, o capacete. Eu coloquei o link da NR6, que é a ANR que trata sobre equipamentos de proteção individual. Sempre, eu não sei se vocês estão olhando o material pós-aula, mas eu coloco para vocês sempre a ANR em forma de link que você pode clicar e ir direto na página que você encontra a ANR por completo. Então, quando se trata de proteção individual, a gente tem lá na NR6 todos os EPIs que são necessários. Aqui a gente está vendo o capacete para proteção contra choques elétricos. Na lateral direita aqui, a gente consegue ver a diferença entre os capacetes. Né? Esse primeiro aqui, por exemplo, impacto de objetos sobre o crânio. Por exemplo, numa obra de construção civil. Então, numa obra de construção civil, a gente vai usar esse primeiro aqui. Para choques elétricos, a gente usa esse outro, né, que é a de aba completa. E o terceiro, capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos. Então, são 3 tipos de capacetes diferentes, a gente tem alguns outros também, mas no nosso caso, para choque elétrico, a gente utiliza esse azulzinho que está aqui, que ele tem a aba completa. Outro EPI, luva para proteção das mãos contra choques elétricos. Né? São luvas específicas também, quando o empregador ele vai fornecer esse equipamento para o colaborador, ele compra equipamento de proteção individual específico para a atividade. Né? Esse tipo de equipamento de proteção individual ele tem que ser fornecido pelo empregador. Manga para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos. Aqui na lateral direita a gente tem a forma que se usa, né? A manga e a luva por cima da manga. Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. Tem vários modelos, mas o importante é que eles tenham, que eles sejam desse material, né, uma espécie de borracha.
e o solado também tem uma especificidade. Vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques elétricos. A gente tem também, além dessas tarjas aqui, né, que funcionam também como proteção, a gente tem um outro tipo de vestimenta que eu vou mostrar no videozinho para vocês, que elas protegem o corpo inteiro desse colaborador que trabalha diretamente com a. Bom, como eu comentei com vocês, as vestimentas elas têm que ser específicas, né, adequadas às atividades, e tem que contemplar condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas, porque tudo isso aí envolve o processo de trabalho desse colaborador. Então, se a gente tem algum tipo de acidente, a roupa ela tem a função de estar protegendo esse colaborador. Outro detalhe importante é que não se pode usar nenhum tipo de adorno pessoal, como aliança, corrente, brinco, pulseiras, enfim, nenhum tipo de óculos de sol que não seja o óculos de proteção individual. Então, esses adornos pessoais são proibidos, vedados para esse tipo de trabalho. Ô, Bruna, e na questão de quem usa óculos de grau mesmo, é proposto a usar o óculos normal ou sim providenciar lente de contato? O óculos de grau, você tem que providenciar o EPI, o óculos de proteção, que você consegue colocar sobre o seu óculos de grau. Certo. Entendeu? Lógico, se tiver a lente de contato, tem determinados casos que não se pode nem usar lente de contato, porque em algum tipo de acidente ela pode ficar presa à córnea, então não se recomenda muito. Então, o ideal é que você até converse com o seu empregador, com o responsável, para que te forneça um óculos de proteção que você consiga acoplar ao seu óculos de grau, tá? Bom, dentro da NR10 a gente encontra também o que trata sobre segurança em projetos. A obrigatoriedade da especificação de dispositivos de ligamento de circuito. Então, tem que ter o dispositivo de desligamento caso venha a ocorrer qualquer tipo, início que seja de um acidente, de uma pane, de um incêndio, a gente tem que ter esse dispositivo de desligamento de circuito, né? Até porque é uma forma de evitar que o incidente, o acidente, ocorra de uma forma mais abrangente. Então, esses dispositivos eles têm a função de impedir a reenergização do sistema e conter aviso com indicativo da situação de trabalho. Então, se está sendo feita manutenção, por exemplo, naquele momento, o dispositivo de desligamento ele tem que ter lá um aviso, trabalhadores fazendo manutenção. Então, tem que ter um aviso para que todos tenham essa ciência de que está sendo feito um tipo de trabalho ali e que não pode, em hipótese nenhuma, fazer o religamento desses circuitos. Os circuitos elétricos com finalidades diferentes devem ser instalados e identificados separadamente. Então, se tiver um circuito para comunicação, a gente tem um circuito diferente, a gente vai ter que ter comunicação, sinalização, controle, tração elétrica para cada tipo de circuito específico. Né? Aí depende muito do processo que é feito na empresa. Às vezes a gente tem um equipamento, uma máquina que é muito robusta, que ela exige uma eletricidade muito grande, e às vezes é feita uma espécie de rede só para ela. A gente tem que ter comunicação, sinalização, controle, tudo específico para essa rede. Né? Às vezes tem uma rede específica só para controle de incêndio. A gente tem que ter sinalização, comunicação, tudo só para essa rede também. Bom, dentro do projeto, a gente tem a configuração do sistema de aterramento, como é feito o sistema de aterramento, e em caso de acidentes, a gente tem um aterramento temporário também. Ser sempre atualizado, como eu comentei com vocês, se teve qualquer alteração no próprio layout, nas saídas de eletricidade, enfim, qualquer alteração que a gente tenha feito no nosso espaço de trabalho, ele tem que estar atualizado. E isso tem que ir para o projeto, tá? O projeto de rede elétrica, como eu comentei com vocês, tem que ser feito por um profissional habilitado, né, com a devida qualificação. Então, ou um técnico em eletricidade,
ou um engenheiro eletricista, tem que ser um profissional habilitado, ele fabrica esse projeto e ele assina como responsável técnico também. Esse projeto ele fica à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa também. É uma espécie de diagrama unifilar, como a gente viu anteriormente. O projeto de eletricidade ele é basicamente naquele formato, né? Só que aí você tem toda a planta baixa, todo o layout do espaço, com a devida rede elétrica que funciona ali dentro, que vai funcionar, né? No caso de uma construção, por exemplo, que a gente tem ali um projeto prévio para instalações elétricas, se ele for mudado durante o processo de edificação, ele tem que ser atualizado também no projeto. Outra questão que relaciona-se ao projeto tem que atender todas as recomendações das NRs de saúde e segurança do trabalho. A NR10, basicamente, né, mas aí ela envolve outras, como a NR6, GPI, a NR9 de PPRA, enfim. Então, tudo que se trata sobre NR, saúde e segurança, ela tem que também estar dentro desse projeto elétrico, contemplando essas questões. O memorial descritivo tem o quê? Características relativas à proteção contra choques elétricos e queimaduras, indicativos da posição de dispositivos como desligado e ligado, né? O verde, que é o D, significa desligado, e o vermelho, que é o L, significa ligado. Descrição do sistema de identificação dos circuitos elétricos e equipamentos, restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas. Então, o que acontece? O ideal, o recomendável na NR é que tenhamos apenas as pessoas que estão fazendo parte do processo de trabalho com eletricidade e ninguém mais. Então, assim, se a gente estiver fazendo, o profissional está fazendo algum tipo de atividade com eletricidade no chão de fábrica, por exemplo, o ideal é que só aqueles profissionais estejam presentes no lugar. Todos os outros devem sair, ficar fora do espaço, das redondezas, porque caso haja algum tipo de acidente, incêndio, enfim, não expõe um número grande de trabalhadores. Os projetos eles têm que assegurar também que as instalações eles propiciem aos trabalhadores iluminação adequada e posição de trabalho segura, né? Então, isso aí a gente vai encontrar dentro da NR17, que trata sobre ergonomia. Então, se forem trabalhos que são feitos por muito tempo sentados ou numa posição em pé, que possa vir a causar um problema ergonômico, tem que ser visualizado na análise de risco e colocado em forma de projeto para que a gente não tenha esse tipo de exposição do seu colaborador. Na sequência aqui embaixo, aqui, que a gente tem também o link da NR17, caso vocês queiram anteriormente dar uma olhadinha. Bom, segurança na construção, montagem, operação e manutenção desses projetos de eletricidade. As instalações elas têm que ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas, inspecionadas. Esse tipo de trabalho é um trabalho contínuo, tá? A instalação elétrica ela vai precisar periodicamente de ser inspecionada para caso você perceba algum tipo de dano, enfim, alguma coisa que possa vir a causar um acidente, seja feita a devida reparação, ampliada, se for o caso, reformada, enfim. Então, inspeção constante para evitar qualquer tipo de acidente. As medidas preventivas, no caso de sinalização de segurança, a gente envolve aí também, dentro do controle dos riscos adicionais, como a gente comentou anteriormente, os trabalhos em eletricidade eles podem ser feitos juntamente com o trabalho em altura. Então, o trabalhador está exposto a 2 riscos, né? O trabalho em altura e o trabalho em eletricidade. Espaços confinados e eletricidade, né? Campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora. Então, se a gente tiver riscos adicionais, eles também têm que estar dentro da sua avaliação e, a partir daí, você tomar as medidas preventivas necessárias. Os locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos que são referentes àquele trabalho, nenhum outro equipamento e dispositivo além do que é necessário para a realização de serviço.
Bom, segurança em instalações elétricas desenergizadas. O que acontece? Para uma instalação elétrica ser considerada desenergizada e depois, após a autorização, reenergizada, é necessário obedecer a uma sequência de operações. Então, o que acontece? Primeiro, a desenergização é feita, né, em caso de superaquecimento, acidente, enfim, por diversas razões. Você desenergizou o seu sistema de eletricidade. Quando é que você pode reenergizar esse sistema? Só após a autorização, que é quando todo o trâmite é feito, toda a avaliação é feita, toda a sequência de operações é feita, aí sim você pode reenergizar. Bom, a desenergização, como é que ela acontece? Interrompe a alimentação da rede, impede que ela seja reenergizada, constatar que não há presença de tensão, então tem um equipamentozinho que o especialista usa, né, que o colaborador usa, para Detector de tensão. Oi? Detector de tensão. Isso. Então, a gente usa esse equipamento para verificar se tem tensão naquela rede ou não, né? Não tendo a tensão, aí o trabalho, se prossegue esse trabalho. Instalar aterramento provisório, nesse caso quando acontece acidente, quando o aterramento que já existe, ele não foi suficiente para equilibrar esse sistema. Proteger os elementos energizados presentes na área controlada e instalar sinalização que impeça a reenergização. Isso é de extrema importância. Então, tem que estar lá uma plaquinha de aviso, uma sinalização que indique que tem homem trabalhando no equipamento, não ligue, porque, enfim, está sendo feita manutenção. Então, é de extrema importância que se coloque essa sinalização para precaver aí também um acidente. E depois disso tudo, como é que é feita a reenergização? Depois de autorizada, né, tá tudo ok, os trabalhadores eles não estão mais fazendo os trabalhos na rede, então já pode ser reenergizado. Começa-se com retirando os utensílios, ferramentas e equipamentos. Depois a gente tem que retirar todos os funcionários que não estiverem envolvidos no trabalho de reenergização da área controlada. Remover os aterramentos provisórios que foram colocados, remover a sinalização que impedia a reenergização, destravar e religar os dispositivos que estavam interrompendo a alimentação da rede. Então, é todo um processo que tem que ser obedecido sequenciadamente, cada operação, para que não tenha nenhum tipo de exposição a risco desses nossos colaboradores. Bom, vamos seguindo. A segurança em instalações elétricas energizadas. Nesse caso, as intervenções elas são feitas quando a tensão ela é igual ou superior a 50 volts. E isso só pode ser realizada por trabalhadores devidamente treinados. Dentro do anexo 2 da NR10, a gente tem aí todo o treinamento que deve ser feito por uma pessoa para que ela esteja apta a realizar esse tipo de trabalho. Então, a carga horária, as disciplinas, as ementas de disciplina, tudo que deve conter dentro do processo de treinamento está dentro do anexo 2. Eu acredito que a gente não vai conseguir abrir, como a gente não conseguiu abrir outro link, mas vamos tentar. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Consigo. Bom, deixa eu abrir aqui a NR10 para vocês verem. Aqui ela tá completa, tá? Objetivo, medida de controle, segurança de projeto. A gente está falando sobre essas seguranças aqui, projeto, construção, instalação, sinalização de segurança a gente vai falar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o anexo. Aqui no finalzinho a gente tem o anexo 2, que trata sobre o treinamento. Então, a gente tem aqui a programação mínima, a introdução, tudo que tem que ter, carga horária mínima, 40 horas. A gente tem aqui, ó, todo o processo de treinamento, como deve ser feito, o que tem que ser disponibilizado para esse colaborador,
para que ele esteja apto a realizar esse tipo de trabalho. Curso complementar, a gente tem aqui também carga horária, enfim, tudo relacionado a treinamento a gente encontra dentro da NR. Tá? Então, se você for fazer o próprio treinamento, ou se você for ser aluno de um treinamento desse, você tem aqui noção do que você vai ver dentro desse processo todo. Bom, seguindo, isso vai ser suspenso de imediato, sempre que tiver qualquer iminência de perigo para os trabalhadores, suspende o serviço, desliga tudo, secciona as redes. No caso de inovações tecnológicas que forem implementadas, novas instalações, novos equipamentos elétricos, tem que ser feita uma nova análise de risco previamente. Então, se eu instalei um novo equipamento elétrico, se eu mudei um layout na minha empresa, que mude, por exemplo, a localização de saídas de eletricidade, eu vou ter que fazer uma análise de risco prévia, né, já avaliando os possíveis riscos que eu vou ter com esse novo equipamento, com esse novo layout, enfim, e disponibilizar isso para os meus colaboradores, tá? Sempre que eu fizer uma análise de risco prévia, eu tenho que disponibilizar isso para os meus colaboradores para que eles tenham conhecimento e, a partir disso, evitem acidentes. O responsável pela execução de serviço deve suspender as atividades quando verificar qualquer situação ou condição de risco não prevista. Então, se o colaborador ele comanda uma equipe ali, por exemplo, de 5, 10 funcionários, ele percebeu que durante o processo de execução, por exemplo, de uma desenergização de colaboradores, ele suspende imediatamente a atividade, verifica a condição do risco para daí continuar o seu trabalho. Bom, os trabalhos envolvendo alta tensão também é presente na NR, isso a gente encontra dentro da NR, do anexo 1 da NR, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui se encontra a zona de risco e a zona controlada, onde a gente tem faixas de tensão bem específicas aqui, ó. O raio de delimitação entre a zona de risco e a zona controlada. Então, tudo isso aqui a gente encontra no anexo 1 da NR10, tá? Então, a gente tem aqui ó, a especificação das zonas, onde é que elas se localizam. A NR10, ela é bem objetiva nesse sentido. Então, nessa lateral esquerda, você tem toda a faixa de tensão, né, em quilovolt. E aqui os raios entre zona controlada, zona de risco e zona livre. Né? Então, por exemplo, nesse primeiro raio aí de zona de risco, a gente tem apenas os trabalhadores que estão realizando o serviço, né? Aquela atividade especificamente. Na zona controlada, talvez alguém que esteja auxiliando. E na zona livre, a gente tem os outros colaboradores, tá? Só nível de informação mesmo, para vocês conhecerem um pouquinho da NR10. Bom, os serviços em instalações elétricas energizadas não podem ser realizados individualmente, então tem que ser feito em equipe, dupla equipe, tá? Os funcionários, como a gente comentou, tem que ser habilitado, qualificado, capacitado e ter autorização do empregador para poder realizar essa atividade. Todo o trabalho em instalações elétricas energizadas de alta tensão só pode ser realizado quando tiver uma ordem de serviço específica. Então, tem que fazer uma manutenção, por exemplo, é uma ordem de serviço específica. Você tem que colocar dentro da sua programação data e local, onde vai ser realizado, e tem que ter a assinatura do superior responsável nessa área. Antes de iniciar esses trabalhos em circuitos de alta tensão, tem que se fazer uma avaliação prévia, estudar, planejar as atividades e as ações, justamente para a gente evitar qualquer tipo de Tratando-se de proteção contra incêndio e explosões, a gente vai utilizar a NR23, né, de forma geral. Como eu comentei com vocês, a NR23 ela é bem informativa, então eu queria trazer ela para vocês de forma mais integrada, assim, de forma mais completa. Então, hoje a gente não vai ver NR23, mas caso
vocês precisem né, de qualquer condição relacionada à proteção contra incêndio e explosão, a gente vai encontrar tudo lá na NR23. Sinalização de segurança, áreas de proteção, tipo de extintor, enfim, qualquer tipo de proteção contra incêndio e explosão a gente encontra ali dentro da NR23. Bom, sinalização de segurança, a sinalização adequada de segurança a gente usa o que está na NR26, que trata sobre sinalização de segurança, mas em resumo, dentro para a nossa NR10, né, para serviço com eletricidade, identificação de circuitos elétricos, travamento e bloqueio de dispositivos e sistema de manobra e comando, restrição e impedimento de acesso, delimitação de áreas, sinalização de áreas de circulação, vias públicas, veículos, movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamento, circuito impedido. Então, são algumas das sinalizações de segurança que a gente pode utilizar dentro dos nossos serviços em eletricidade. No caso de situação de emergência, a empresa ela tem que contar com um plano de emergência, tem que ter já previamente um plano de emergência pronto para casos como esse. Os trabalhadores autorizados, eles têm que estar aptos a executar o resgate e os primeiros socorros, fazendo, se for o caso, até reanimação cardiorrespiratória, e aptos também a manusear e operar os equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Então, se faz um treinamento prévio para deixar esses colaboradores autorizados, tá? Tem que ser os trabalhadores autorizados que trabalham nessa área, a fazer esse tipo de resgate, prestação de primeiros socorros e também operar os equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Além disso, a empresa ela tem que possuir método de resgate padronizado. Isso tem que estar lá dentro da sua análise prévia de risco. Tá? No momento em que se faz a análise prévia, você também já define alguns métodos de resgate padronizado, que tem que ser passado para o colaborador devidamente autorizado para realizar esse tipo de trabalho. Responsabilidades. Qual a responsabilidade do contratante? Manter os seus trabalhadores informados sobre o risco da atividade, né, que eles estão expostos, e incluir também, instruí-los também de procedimentos e medidas de controle. A empresa, medidas preventivas e corretivas, né, ela tem que passar também para esse trabalhador, no caso de ocorrência de algum acidente envolvendo as instalações elétricas, como adotar essas medidas preventivas. Fornecimento também de uso de EPI, como a gente viu na aula passada, a empresa ela é obrigada a fornecer EPI para os seus colaboradores. E os trabalhadores, zelar pela sua segurança e de outras pessoas, né, que também possam ser afetadas ali no seu ambiente de trabalho, ou por omissão do seu trabalho. Tem que ser responsabilizado junto à empresa pelo cumprimento dessas disposições legais e regulamentares. Então, o que está na NR10, no momento de treinamento, porque o trabalhador só pode realizar a atividade com eletricidade se ele tiver um curso de NR10. Tá? Então, sendo assim, ele tem que ser responsabilizado junto com a empresa pelo cumprimento dessas disposições que está dentro da NR. E comunicar de imediato ao responsável quando verificar algum tipo de risco de segurança para a segurança e saúde para si mesmo ou para o seu colega de trabalho, para outra pessoa que esteja no ambiente, enfim. Bom, aqui um prontuário, o que tem que ter dentro de um prontuário de instalação elétrica, né? O cronograma, o que acontece? Análise de risco das atividades, elaboração de POPs e ordens de serviço, que POPs é o procedimento operacional padrão, né? Como que deve ser feito, por exemplo, todo o processo de desenergização e energização que a gente viu anteriormente. Por exemplo, ele é em formato de POP. Emergência, procedimento administrativo, especificação de EPI, de EPC, auditoria, quando a gente tiver... a gente já falou um pouquinho sobre auditoria, mas assim, quando a gente tiver algum tipo de acidente, se faz uma auditoria. Para evitar também acidentes, se você faz análise de risco prévia em forma de auditoria, elabora um documento
constando todo o processo produtivo da empresa, todos os treinamentos que os colaboradores recebem, as máquinas, equipamentos, enfim. Pode-se fazer em forma de processo de auditoria. Ensaios e testes em equipamentos, né, para ver se eles estão devidamente em bom funcionamento. Manutenção preditiva e preventiva, adequação das instalações, laudos técnicos, aquisição de equipamentos, materiais, capacitação, qualificação, autorização. Então, tudo isso aí a gente tem dentro do nosso prontuário de instalações elétricas. Eu trouxe aqui para vocês um videozinho, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Vocês conseguem ouvir o áudio direitinho do vídeo? Bota de Tô novo, ouvindo, não. por favor. Nem o vídeo, nem o áudio. Nem Não tá vídeo, vendo nem vídeo? nada. Então, pera aí que a gente vai tentar aqui aumentar a tela para ver se funciona para vocês. Nada? Nada. Então, Nothing. Deixa eu pegar aqui o videozinho. Manda no grupo, Faz parte. Vou tentar aqui botar no YouTube aqui para vocês, que a gente assistir juntos. Eu quero comentar também sobre ele. Só um instante. Vocês conseguem acompanhar tudo que eu faço aqui, né? Uhum. Peraí. Deixa eu ver se é essa aqui. É porque como tá dentro da... Não é essa não. Como tá dentro da apresentação que eu fiz para vocês, não tem como eu mandar só ele no grupo, entendeu? Mas eu vou achar ele aqui rapidinho. Quem tiver mais interesse sobre o YouTube, ele tem muito vídeo, videoaula, curso que trata sobre NR10, tá? Não são cursos específicos, assim, que você pode usar ele de forma técnica, mas a nível de informação eles são excelentes. O vídeo é esse. Conseguindo ver agora, todo mundo? Sim. Estamos vendo, mas não estamos ouvindo. Vai dar play, né? Não ouvem? Não tá saindo, não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link para vocês aqui e vocês acessem aí. Pode ser? Compartilhe o link. Então, para eu gente. mandar o link, eu teria que mandar aqui no meu chat. Tem Vocês como não mandar no WhatsApp, não? Tem, não? Tem, peraí. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Só um instante. Eu achei que a gente conseguisse fazer isso de forma mais dinâmica, mas infelizmente os acessos não ajudam. Os links não ajudam muito. Mandei para vocês aí no grupo, galera. Mas assistam agora para a gente poder fazer a gente conversar sobre. Receberam? Recebi. Deixa eu colocar aqui pra gente
acompanhando junto com vocês. Esse vídeo aborda aspectos da INR e operações exatas. Ao entendimento de dificuldade, é necessário, primeiramente, diferenciar. Ô, Bruna, Oi. eu tava vendo todos os equipamentos de EPI, tava tendo. Mas e caso tiver um dia muito quente, se a pessoa tiver em uma hipertermia, o que que acontece? Ela é com aquele negócio de acidente no trabalho, acontece algum processo assim? Você, você me entendeu? Não entendi a pergunta. É porque tava mostrando no vídeo um monte dos EPIs. Sim. E meio que parecia que o material deles era muito grosso. Então, na realidade, são para trabalhos em espaços específicos, né? A gente pode ter, por exemplo, um trabalho num espaço confinado, em eletricidade, que a gente precisa utilizar um tipo de roupa mais específica. Então, é feita em condições, né? O trabalho é feito em condições, às vezes, insalubres, é o que a gente também vai falar na sequência. Mas, caso esse trabalhador venha a ter algum tipo de, enfim, passe mal, algo desse tipo, a empresa ela toma todas as providências e arca com todas as despesas relacionadas a isso. Né? Mas, assim, a disponibilidade é de condições mínimas de trabalho. Né? A gente tem de calor, níveis de exposição de calor, de frio, a gente até vai falar sobre isso na NR15 agora, e tem as especificações lá, o tempo de exposição, até determinada temperatura, enfim. Aí depende muito da situação.
tá? Mas aí, nesse caso, a empresa, ela arca com as providências e débitos financeiros, enfim, tá bom? Certo. Todo mundo viu o videozinho? Sim, Tô terminando de legal. ouvir. Ele é bem... Ele traz um resumo bem bacana, assim, do que a gente viu hoje. é ilustrativo. Bem ilustrativo, isso. E dá pra gente ver aí várias informações relevantes, né? Importantes para a NR10. Inclusive, a nível de informação, o Senai, ele oferece também um curso de NR10. Enfim, eu não sei como é que funciona exatamente o Senai, quanto que paga, como é que é isso, mas é bem bacana, assim, se vocês tiverem interesse em fazer. Tem algumas empresas que, dependendo do tipo de trabalho, eles mesmos fornecem esse curso de NR10, né? Mas a nível de informação, ele é muito bacana. Eu não fiz porque eu vi muito sobre isso na minha pós, né? Mas eu, particularmente, eu não posso realizar serviço em eletricidade, porque eu não tenho NR10. O curso de NR10 por completo, de 40 horas, enfim, como manda a legislação. Mas, a nível de informação, se vocês tiverem interesse, o Senai, ele fornece esse curso também. Certinho? A gente viu aqui a NR10, agora a gente vai falar sobre a NR15, que são atividades e operações insalubres. Trouxe para vocês aqui também a ANR em forma de link, mas a gente também está tendo essa dificuldade para abrir. Eu vou colocar aqui para vocês verem durante a exposição do trabalho. Bom, aqui está a NR15, ela trata sobre trabalhos, atividades e operações insalubres. A gente vai entender um pouquinho como é que funciona. Na realidade, a NR15 ela é bem pequenininha, porque o que é importante, de fato, nela são os anexos, né? A gente tem aqui, ó, todos os anexos que falam sobre situações diferentes. Ruído, exposição a calor, radiação, vibração, frio, umidade, enfim, cada situação a gente tem aqui, cada risco a gente tem aqui um anexo que contempla. Voltando aqui para nossa apresentação. Eita, faltou lá no início. Peraí. Só um instante, gente. Bom, então, dentro da NR15, a gente vai encontrar todo o processo que regulamenta as atividades que envolvem riscos físicos, químicos e biológicos, né? E estabelece também os limites de tolerância a agentes insalubres. Então, é uma associação da intensidade máxima ou mínima a que esse trabalhador está exposto, de determinada natureza, seja física, química ou biológica, e o tempo de exposição a esse agente que esse trabalhador sofre. Então, que ele pode vir a causar danos ou não à saúde do trabalhador enquanto ele estiver no seu ambiente de trabalho. Então, tudo que a gente vai ver na NR15 são limites de tolerância a agentes insalubres, tá? Resumindo, é isso aí. No caso de trabalho em condições insalubres, assegura ao trabalhador o adicional incidente sobre o salário mínimo da região. Então, em cima do salário mínimo, verifica-se a exposição que esse trabalhador está sofrendo, o grau de risco dessa exposição, e a partir daí coloca sobre o salário mínimo um acréscimo, um adicional, no caso de 40% para insalubridade de grau máximo, 20% insalubridade de grau médio e 10% insalubridade de grau mínimo. Quem é que analisa isso aí tudo para saber se é grau médio, se é grau mínimo, se é grau máximo? Um especialista na área, às vezes um delegado regional, do Ministério do Trabalho, enfim. Dependendo da atividade, tem esse acréscimo e é avaliado por um profissional especialista da área. Aí é feita toda a medição com equipamento específico para saber se aquela atividade, se aquele ambiente tem realmente toda essa exposição, se esse trabalhador está com um número de horas de exposição além do permitido, e, enfim,
ou se o próprio está dentro do permitido, o número de horas expostas ao risco, ele também tem o direito ali da insalubridade, tá? Vai depender do grau desse risco. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, considera o grau mais elevado, né? Então, no máximo que esse trabalhador pode receber aí de acréscimo é de 40%. Não pode ter acumulação desses adicionais, tá? Se ele estiver exposto a um ruído muito grande e a uma temperatura muito alta, por exemplo, verifica-se qual é o que tem um grau de insalubridade, fator de insalubridade maior, e é dado a esse colaborador o risco máximo, tá? No caso, 40%, se for um máximo médico, por exemplo. Não pode se acumular em hipótese nenhuma. A eliminação ou neutralização da insalubridade cessa imediatamente o pagamento desse adicional. Mas se tomou algum tipo de medida de ordem geral, algum tipo de equipamento de proteção coletiva, por exemplo, confinamento de um equipamento, por exemplo, que fazia muito ruído e causava um dano, poderia causar um dano para esse colaborador, enclausuramos esse equipamento. Então, ele não expõe mais esse trabalhador ao ruído. A gente cessou a insalubridade. Então, esse colaborador ele não recebe mais o adicional. Se a gente, com um equipamento de proteção individual também, a gente conseguir cessar essa exposição ao risco, também encerra aí, nesse momento, o adicional de insalubridade. Cabe a quem? A autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de quem? Engenheiro do trabalho, de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar esse adicional, devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização. Então, por exemplo, o engenheiro de segurança ele vai identificar essa exposição ao risco. Se não tiver nenhuma forma de eliminar ou neutralizar esse risco de exposição, esse trabalhador ele vai fazer as medições, os relatórios devidos e a partir daí vai competir a ele, ao profissional, o especialista, identificou a insalubridade e aí colocou o adicional referente. Se vai ser 40%, 20% ou 10%. Para isso, a gente tem que identificar os riscos, né? Essa insalubridade, ela vem dos riscos que esse trabalhador está exposto. Então, pode ser físico, químico ou biológico, como a gente já conhece, né? Nesse caso, tá? Risco ergonômico, risco de acidente, não entra nessa avaliação da NR15, que trata sobre insalubridade, tá? Então, os riscos físicos são resultantes de processo e equipamento produtivo no ambiente de trabalho. Quais são eles? Som, por exemplo. Som frequente que desagrada o ouvido. Os tipos que a gente tem, eles podem ser contínuo, intermitente ou de impacto. São os 3 tipos de ruído que a gente tem. Como o próprio nome já diz, o contínuo, ele não cessa, né? Ele está ininterruptamente ocorrendo ali e desagradando o ouvido desse colaborador. Intermitente é que ele tem períodos, né? Ele ocorre um tempo, para, ocorre outro momento, para. E de impacto são ruídos que duram um pouco mais de um segundo, né? E que são normalmente, acontecem normalmente através como o próprio nome já diz, de impactos mesmo. Por exemplo, se você estiver martelando enfim, não um prego, mas assim, um exemplo para vocês entenderem. Aquele movimento de impacto constante, ele dura menos de um segundo, tanto o processo do ruído como a volta do martelo desse prego. Então, tem intervalos, tá? A gente consegue ver mais especificamente sobre o ruído dentro do anexo 1 e do anexo 2 da NR15. Vamos dar uma olhadinha aqui na NR15. A gente tem aqui o anexo 1, limite de tolerância para ruído contínuo e intermitente. E a gente tem também limite de tolerância para ruídos de impacto. Então, dentro do anexo da norma, você vai encontrar aqui o nível de ruído de decibéis e o tempo máximo de exposição que esse colaborador pode
fica ali exposto a esse risco. Então, dentro da norma hoje, esse colaborador ele pode ficar por 8 horas exposto a um nível de ruído, por exemplo, de 85 decibéis. Se esse nível de ruído subir para 115 decibéis, a máxima de exposição permitida diária é apenas de 7 minutos. Né? Como o som é muito alto, como o ruído é muito alto, o tempo de exposição é menor. Então, a gente pode pensar dessa forma, né? Quanto maior o nível de ruído, menos tempo esse colaborador pode estar exposto ao risco. Tá? Ele pode vir a desenvolver algum problema de audição, então a norma ele protege o colaborador dessa forma. Aí aqui a gente tem algumas continhas que se faz, né, no caso de alguns ruídos diferentes, se dentro desse ambiente de trabalho tiver mais de um tipo de ruído, a gente faz uma continha aqui para saber de fato qual o nível de exposição de decibéis e de tempo de exposição desse colaborador. Dentro do anexo 2 da NR15, ele fala sobre limite de tolerância para ruído de impacto. Então, o que é ruído de impacto? Aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo e intervalos superiores a 1 segundo. Então, foi o que eu dou exemplo para vocês de martelar um prego, né? Lógico, num nível maior de decibéis, né? Com um ruído maior, mas só para vocês entenderem. Então, a energia acústica, ela dura menos de 1 segundo, que é no momento da pancada, né? Onde o martelo encontra o prego. E o intervalo superior a 1 segundo é o momento que você tira esse prego do martelo, tem esse tempo de vai e volta, né, desse movimento. Então, esses são os ruídos de impacto. A gente tem aqui o limite de tolerância máxima, que é de 130 decibéis, tá? É o máximo que a gente consegue, pode expor esse colaborador para esse tipo de ruído de impacto. Bom, voltando à nossa apresentação. Então, tudo, gente, vocês podem... Tudo não, mas assim, a norma ela é bem completa nesse sentido, né? Relacionado a um tipo de agente, você pode correr na norma que ela vai te dar as devidas informações necessárias. Calor é um outro tipo de agente físico que a gente tem. O que é o calor? A energia transferida de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura existente entre eles. Então, o que a gente aprende na física, lá no ensino médio, né? Que o calor, ele é feita essa troca quando um corpo ele tem uma temperatura maior do que outro corpo. Se um colaborador, por exemplo, ele está exposto a uma ou mais fontes de calor, tem uma troca de energia entre o ambiente e o organismo. Então, essas trocas podem ser por condução, convecção, radiação, evaporação, metabolismo, enfim. Os limites de tolerância, a gente pode aplicar duas equações que a gente encontra também dentro da norma, o índice de bulbo úmido e o termômetro de globo e o índice de bulbo seco também. A gente tem aqui dentro da norma, no anexo 3, que fala sobre esses limites de exposição ao calor. Vamos verificar aqui. Deixa eu ir fechando para a gente não se perder. Então, a gente tem aqui, ó, exposição ao calor. É feita uma continha mesmo, tá? Temperatura do bulbo úmido é um equipamentozinho que o especialista vai levar para o ambiente e vai medir essa temperatura. Temperatura de globo é um outro equipamento e do bulbo seco. Então, é colocado dentro dessa fórmulazinha aí, né? No caso de ambientes internos ou externos, sem carga solar. E no caso de ambientes externos com carga solar, a gente tem equações diferentes. E a gente identifica aí o índice de bulbo úmido do termômetro de globo, que é o máximo de exposição que esse colaborador ele pode estar exposto ao calor. A gente tem na sequência Bruna, aqui... não está aparecendo nada para mim aqui, viu? Geórgia. Só para Geórgia, gente? Para mim também não. Não está aparecendo para vocês? Para mim também não. Vou verificar aqui o que está Eu achei que era só para mim. Vamos compartilhar aqui de novo para ver o que acontece. Voltou aí pro pessoal? Não. Não? Ainda não. Espera aí, parece que tá voltando. Então, nada
Tá, Eu falei que vocês não estavam voltou. acompanhando, vendo nada? Não, vendo. Agora. Voltou agora. Certo, então vamos lá, vamos continuar aqui. O anexo 3, como a gente estava falando, limite de tolerância de exposição ao calor, a gente utiliza essas formulazinhas aqui para identificar o índice de bulbo úmido do termômetro de globo, para saber qual a temperatura máxima que esse colaborador pode estar exposto. Na sequência aqui embaixo, a gente tem alguns outros quadros de algumas atividades, enfim. Tem aqui o trabalho contínuo, leve até 30. Então, assim, dependendo da situação, a gente avalia o que foi encontrado lá no índice para saber quanto tempo que esse colaborador pode estar exposto. Aqui a gente também tem com relação a quilocaloria por hora, que é o que o corpo humano ele perde para o ambiente, né? A gente perde em forma de quilocaloria. E tem também uma continha que se faz para saber quanto máximo, enfim, a taxa de metabolismo que a gente pode aí identificar num tipo de trabalho que envolva calor e que o índice máximo que esse colaborador pode estar exposto nesse caso, tá? Voltando para a nossa apresentação, então, como eu disse para vocês, tem tudo lá na norma, tudo que vocês precisam saber referente a essa questão de agente físico, químico e biológico, você vai encontrar lá na norma. Bom, frio também está dentro de um dos anexos. Na realidade, o anexo que trata sobre frio, exposição ao frio, ele não tem muitas informações pertinentes que a gente possa utilizar. Mas ele traz para a gente que as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentam condições similares, né, com uma temperatura muito baixa, que exponham trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Então, é aquilo que a gente falou. Tem a exposição, então, um profissional da área vai verificar o nível de exposição, né, por exemplo, nesse caso, a temperatura que esse trabalhador está sendo exposto, o tempo de exposição, e se ele verificar que realmente se encaixa dentro de uma dessas situações, é fornecida essa insalubridade, esse percentual de insalubridade para esse colaborador. Então, como eu falei, dentro do anexo, ele só traz mais ou menos a definição. Ele não fala muito para a gente do tempo, do grau. Então, isso aí consta dentro do artigo 253 da CLT. Diz o que para a gente? Garante um período de 20 minutos de descanso após 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, no caso de câmaras frigoríficas, tá? Que a temperatura é bem alta. Então, o trabalhador ele faz 1 hora e 40 minutos de trabalho continuamente, para por 20 minutos, e esses 20 minutos eles são contados como trabalho normal, como se o trabalhador estivesse realizando seu trabalho normal. E é considerado um ambiente frio o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas, isso aí a gente encontra no mapa do Ministério do Trabalho, Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus Celsius, então assim, dependendo da temperatura, é considerado frio, no caso de 15 graus Celsius, e na quarta zona, 12 graus Celsius. E na quinta, sexta e sétima zonas, a 10 graus Celsius. Na realidade, é o tipo de exposição que varia também com relação à pressão. Então, usa-se também essa questão do tempo, né? 1 hora e 40 minutos com 20 minutos de descanso. Esse trabalhador, ele deve sair da câmara fria, enfim, se tiver essa opção, porque tem também que considerar essa relação de exposição ao frio e ao calor, né? Você entra e sai, como diziam nossos avós, tinha aquela coisa de estoporar, vocês já ouviram isso? Sim, já ouvi, já. Exato, então assim, tem esse cuidado também, porque quando a temperatura é muito fria, esse colaborador ele vai sair constantemente para um ambiente muito quente, né, pode vir a causar também algum tipo de problema de doença ocupacional para ele. Então tem esse cuidado também, dentro do artigo da CLT. Na sequência, nós temos a vibração, ela acontece de duas formas, mãos e braços, que a gente chama de VMB, e a aceleração máxima que a gente pode aí,
na verdade, que se considera prejudicial é acima de 5 metros por segundo ao quadrado. E a vibração de corpo inteiro, que é a VCI, atinge o corpo através de superfícies, como os pés, as costas ou as nádegas, no caso, se a pessoa estiver sentada, e é considerado prejudicial quando essa aceleração é acima de 1,1 metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui, esses dados, esses números, a gente encontra dentro da norma. O procedimento que a gente deve seguir para o trabalho nessas condições está descrito na NR9. Dentro do PPRA, tem que estar lá constando todos os procedimentos que devem se realizar para realizar esse tipo de serviço. O que acontece? O anexo 1 da NR9, ele trata sobre vibração. Então, eu trouxe aqui para vocês também, mas na dificuldade de acesso do link, vamos ver aqui na nossa página. A gente tem aqui, ó, na NR15, ela traz aqui, cadê vibração? Só que, na realidade, ela não nos informa muita coisa. Então, a gente usa o que está dentro da NR9, do nosso PPRA. Então, dentro do PPRA, você vai encontrar aqui, ó, o anexo 1, que trata sobre vibrações. Então, aqui dentro da NR15, vou mostrar para vocês, essa parte é bem sucinta. Ela fala o que é a vibração, enfim, como ela acontece, algumas máximas a gente tem aqui, mas dentro da NR9, do anexo, a gente tem informações mais complementares, né? Avaliação preliminar da exposição, avaliação quantitativa, medidas preventivas e corretivas, a gente encontra aqui dentro da NR9 todas essas informações pertinentes a trabalhos com vibração, tá bom? Voltando para a nossa apresentação. A gente tem radiações ionizantes e não ionizantes. As ionizantes apresentam grande energia, frequência elevada e comprimento de ondas pequenos, e as não ionizantes, baixa frequência e comprimento de ondas grandes. Exemplos de radiações ionizantes: radiações alfa, beta, gama e o raio-x. Inclusive o raio-x, não sei se vocês já ouviram falar, mas técnicos que trabalham com raio-x, eles recebem insalubridade devido à exposição constante a esse risco. A gente encontra no anexo 5 da NR15 tudo referente a radiações ionizantes, e também na Comissão Nacional de Energia Nuclear tem algumas normas que são referentes a essas radiações. E as não ionizantes, quais são? Micro-ondas, ultravioleta, né, a própria radiação do sol que a gente recebe, laser, radiação visível infravermelho e as radiofrequências. Essas são as não ionizantes. Então, a gente encontra também referências sobre ela dentro do anexo 7 da NR15, tá bom? Isso é o quê? O nível de exposição. Vamos observar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Pronto. A gente encontra aqui, ó, radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Eu estou mostrando para vocês porque eu quero que vocês se atentem a essa questão de que tudo está dentro da norma. Então, você se respalda na norma. Qualquer dúvida, qualquer referência que você precisar ter, você encontra ela dentro da norma, dentro dos anexos. E é importante que vocês saibam como procurar também, né? Não é só saber que tem, é como que eu vou achar. Eu preciso encontrar sobre insalubridade. Então, eu sei que insalubridade está dentro da NR15. Insalubridade em que parte, em que área? Para radiações. Então, eu vou lá dentro do anexo 4, 5, 7, enfim, para descobrir sobre. Então, aqui ela dentro dessa Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela vai ficar um pouco codificada sobre. E as radiações não ionizantes, a gente também tem só uma informaçãozinha aqui sobre ela, o que é, quais os exemplos, enfim. Mas aí o profissional da área, ele vai fazer as devidas avaliações, né, medir o tipo de radiação, medir qual é essa influência dela no colaborador, para a partir disso fornecer esse adicional de insalubridade, se caso houver.
Bom, na sequência a gente tem agentes químicos, são substâncias que podem infiltrar em nosso organismo na respiração, no contato com a pele ou pela ingestão. A gente encontra no anexo 9 da NR15 agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância em inspeção no trabalho. No anexo 12 a gente encontra limites de tolerância para trabalhos envolvendo poeiras e minerais. E no anexo 13 mostra outros agentes químicos como carvão, chumbo, cromo, fósforo. A gente tem aí, no caso, um anexo para cada agente químico específico aí, tá? Em resumo, quais são os agentes químicos que a gente pode ter? Gás, vapor, particulado, poeira, fumo, névoa e neblina e fibras. Então, dentro dos anexos da NR, a gente vai encontrar também os equipamentos de proteção, as máscaras específicas, por exemplo, que a gente tem que usar para cada tipo de agente químico que o colaborador está sendo exposto, né? Qual agente, qual equipamento, qual procedimento padrão que deve se usar. Então, tudo isso você encontra lá dentro. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou puxar aqui para não se perder. A gente tem aqui, ó, agente químico, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Tem aqui outros agentes químicos, limite de tolerância para poeiras e minerais. Vou abrir um aqui só para a gente verificar. A gente tem aqui, ó, as atividades ou operações das quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, caracterização de insalubridade, ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância que constam aqui no quadro 1. Então, aqui a gente tem um quadro, tem a tabela que fala, por exemplo, sobre os agentes químicos, o grau de insalubridade que a gente tem, o máximo, o médio, enfim. Aqui vai se avaliar o ambiente, né, o nível de exposição, e a partir disso a gente consulta a tabela com o tipo de agente, o tempo de exposição, o grau de exposição, e descobre aí também o grau de insalubridade que a gente vai fornecer para esse colaborador. Bom, seguindo, nós temos os agentes biológicos. Os agentes biológicos, eles constam dentro do anexo 14 da NR15. Quais são eles? Fungos, vírus, bactérias, protozoários, enfim. Os fungos, a gente tem aí organismos maiores, né? No caso de cogumelos, por exemplo, e alguns microscópicos, bolores, leveduras. Alguns podem causar doenças, como a micose, que a gente conhece, né? Enfim, mais comum. O mofo é o tipo de fungo que aparece por meio de espórios, células bem microscópicas. Vírus, o próprio nome, né, que vem do latim, venenotoxina, inclusive a gente está passando por uma pandemia agora gerada por um vírus, o Covid-19. São parasitas obrigatórios dos seres vivos, então eles precisam de um ser vivo para ele se multiplicar, para ele se desenvolver, para ele poder viver, na verdade. Inclusive, eu estava vendo uns vídeos que falam sobre adicional de insalubridade agora para pessoas que estão estão expostas ao Covid, né, ao coronavírus. Se tem direito ou não tem direito a esse adicional. Na realidade, o que acontece? Se o técnico em segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, ele está dentro de um ambiente hospitalar, por si só, ele já está exposto a agentes biológicos. Então, se for diretamente relacionado ao seu trabalho, né, se ele fizer algum tipo de inspeção, enfim, que exponha ele a um risco direto, ele já vai receber o seu adicional de insalubridade aí. Porque no caso de pandemia, não tem nada específico dentro da legislação, né? A exposição que consta na legislação é a um agente biológico, no caso é um vírus, de forma geral. Mas no caso de agentes de saúde, que trabalham diretamente, enfim, eles já recebem um adicional de insalubridade. Não necessariamente agora, se fosse assim, qualquer pessoa que, por exemplo, um caixa de supermercado, nesse momento, na situação que a gente vive hoje em dia no nosso país, né, por conta da pandemia, ele deveria receber um adicional de insalubridade. Nesse caso, não cabe, tá?
a nível de informação para vocês, caso vocês se interessem em saber. Bom, a gente tem também as bactérias, né? São seres muito pequenos, não podem ser vistos a olho nu. Tem algumas bactérias que são patogênicas, elas podem causar doenças, e algumas que têm papéis muito importantes na vida do ser humano. Protozoários vivem em ambientes aquáticos e úmidos, eles causam alguns tipos de doença em humanos, né, como chagas, leishmaniose, a malária, e são encontrados em ambientes como hospitais, ambulatórios, esgoto, enfim. Então, a definição do que são os agentes biológicos, como se prevenir, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, a gente encontra em NR16, que são atividades e operações perigosas. Ela é mais sucinta, tá? São casos específicos que a gente traz dentro da norma. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente acompanhar. Bom, a NR, ela está aqui, né, fala sobre periculosidade, insalubridade, essa diferença. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença. E a gente tem aqui embaixo todos os anexos. Ó. Atividades e operações perigosas com explosivo, com inflamáveis. Essas substâncias radioativas, elas entram como um anexo de um anexo, então a gente não vai falar especificamente sobre ela, mas a gente tem aqui também, ó, exposição a roubos, outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial, como é o caso de policiais militares, civis, enfim, essas pessoas que trabalham com segurança no geral. Atividades e operações perigosas com energia elétrica, a gente tem também esse anexo 5 aqui, que nos auxilia lá na NR10, no que a gente vê com atividades e operações com eletricidade. E atividades perigosas em motocicleta. Vamos ver aqui cada uma delas especificamente agora. As operações perigosas com explosivo, a gente está dentro do anexo 1, que eu trouxe para vocês um pouquinho do resumo que está no anexo, mas se vocês quiserem ver lá depois, está aqui o link, só acessar diretamente. Quais são as atividades? Armazenamento, transporte, operação de escorva dos cartuchos, operação de carregamento, entre outros. Tudo que envolve explosivo, armazenamento, transporte, operação, consta aí e vale como atividade de operação perigosa. A gente pode ter o adicional de periculosidade adicionado aí também. Para essas operações, o funcionário terá direito a um adicional de 30% sobre o salário bruto. Tá? Então, diferentemente da insalubridade, que é sobre o salário mínimo, a periculosidade é em cima do salário bruto. Então, se o salário bruto, sem os descontos de INSS, enfim, a gente tem ali, o trabalhador recebe R$2.000, então, em cima desses R$2.000, o salário bruto, ele vai ter os 30% de acréscimo por periculosidade, né, por exposição a esse risco, essas atividades perigosas. Então, não é considerado qualquer tipo de acréscimo que venha a ter como gratificação e prêmio. Então, isso aí não é considerado na porcentagem que se coloca em cima dos 30%. Caso a atividade também dê direito à insalubridade, ele tem que escolher. Então, você também não pode acumular periculosidade e insalubridade, ou um ou outro. Normalmente, a periculosidade ela vai ser mais vantajosa, né? Porque é em cima do salário bruto. E enquanto a insalubridade ela é em cima do salário mínimo. Né? Mesmo que seja 40%, é em cima do salário mínimo. Então, teoricamente, a periculosidade ela vai ser maior. Então, se for para escolher, esse trabalhador ele, deve escolher o que for mais conveniente para ele. As atividades e operações perigosas como inflamáveis. Está dentro do anexo 2 da NR16. Exemplos: produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, postos de abastecimento de aeronaves, carregamento de navios-tanque, entre outros. Então, trabalhos com inflamáveis no geral, a gente tem respaldo no anexo 2 da NR16. O trabalhador que executa a atividade também vai receber os 30% sobre o seu salário, podendo escolher sobre o adicional, no caso, sobre a insalubridade ou sobre a periculosidade. Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial.
A gente tem o anexo 3, que trata sobre isso, tá? No geral, a gente tem aí vigilância patrimonial, segurança de eventos, segurança nos transportes coletivos. Mas isso aqui, gente, segurança de eventos, por exemplo, não é uma pessoa que foi contratada para fazer segurança daquele evento determinado, mas para uma pessoa que faz parte de uma empresa que faz esse tipo de trabalho, tá? Então, a empresa, ela paga esse adicional para esse trabalhador. Segurança de transportes coletivos, segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão e fiscalização operacional, telemonitoramento, telecontrole. Então, para quem faz esse tipo de serviço, trabalha para uma empresa ou para uma organização, como é o caso da Polícia Militar, por exemplo, a Polícia Civil, eles recebem através da empresa da organização a periculosidade, tá? O adicional, no caso. Operações perigosas com energia elétrica. A gente tem dentro da NR16 o anexo 4, que fala sobre isso, né? Exemplo de quem receberia por atividades perigosas aí, nesse caso. Montagem e instalação de redes aéreas, porte e poda de árvores, né? Que às vezes a gente encontra, a gente vê que tem fiação próximo, então é um risco para o trabalhador. Manobras de subtração, entre outros. Então, esse tipo de exposição, ele dá o direito à periculosidade, tá bom? Atividades perigosas com motocicleta. Atividades que necessitam ser realizadas usando motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em via pública são consideradas perigosas. Então, vamos olhar aqui e como é que está disposta esse anexo, né? Então, aqui, ó, a gente, na realidade, vê quais são as atividades, né? Utilização exclusiva no percurso residência para o local de trabalho, veículos que não necessitam de emplacamento ou que não exigem carteira nacional de habilitação, motocicleta ou motoneta em locais privados, né, dependendo do espaço, se for muito grande, então tem esses motonetas, motocicletas disponíveis. O uso de motocicleta de forma eventual, né, assim considerado fortuito ou que sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, às vezes, a pessoa utiliza, mas é considerada atividade perigosa em motocicleta. É feita a avaliação, porém, dependendo da avaliação, esse trabalhador ele vai receber ou não o adicional. Mas, nesse caso, é bem difícil que ele receba, tá? Bom, a gente tem aqui na sequência um outro videozinho, vou mandar de novo para vocês aí no WhatsApp, que traz também um resuminho sobre. Vê se todo mundo recebeu. Esperando chegar. Mandei no grupo de vocês. Chegou ainda não. Chegou. Não, chegou não. Chegou não. Chegou não. Pra mim tá aparecendo. Deixa eu ligar meu. Chegou. Quer dizer, foi, né? Assiste ele aí rapidinho pra gente comentar.
Bruna, Oi. dos perigos da NR-16. Quando teve o acidente de Chernobyl, a culpa foi da. Se é que você sabe, né? Hum. A culpa foi da empresa ou do funcionário que estava no turno da explosão? Na realidade, Tipo, nesse a caso, culpa seria de quem? A não empresa. não se culpa funcionário nesses casos. Né? A responsabilidade, na realidade, é da empresa. É pela Porque se empresa. esse trabalhador ele deixou de fazer o procedimento, se ele deixou de usar o EPI, se ele deixou de informar caso houvesse algum tipo de fora do habitual, né, algum tipo de situação atual, quem tem que fazer essas verificações são os responsáveis da empresa. Então, quem tiver no superior aí, no cargo superior ao desse colaborador, vai responder. Alô, falhou. Certo? Falhou o que Certo. você falou, Oi, professor. me ouvindo? Foi bem no finalzinho, cortou. Cortou o que você falou. Eu digo assim, Que eu disse assim, tipo de situação, a empresa ela responde de forma civil e criminal, tanto os diretores, enfim, a alta da empresa, como esses colaboradores que estão ali diretamente ligados ao trabalhador. Então, por exemplo, se você fizer parte do SESMIT, da CIPA, se você for o técnico de segurança que tem que acompanhar esse tipo de trabalho e aconteceu um equívoco desse que gerou um acidente como que gerou, você é responsabilizado civil e criminalmente. Ô, Certinho? professora, em uma da apresentação aí, fala-se de pressão por resultado. Sim. Como se mensurar isso? Como avaliar isso? Técnico ou quem for fazer essa avaliação? Porque não tem como mensurar assédio psicológico. Eu acho que deveria até ser acrescentado nas 5 aí, acrescentado mais um, que é os problemas psicológicos que tem hoje no mercado de trabalho, que hoje é que afeta milhões de funcionários e pessoas no mercado de trabalho, são o problema de assédio Moral. psicológico, o assédio, na verdade até mesmo assédio psicológico, né, Na moral. realidade, Hum. nós temos, se recomenda, né, que as empresas elas tenham essa assessoria psicológica para os trabalhadores. Quem está ali diretamente envolvido com eles, o técnico, por exemplo, que está no ambiente de trabalho acompanhando o colaborador, ele percebendo qualquer tipo de atitude fora do normal, até se o rendimento desse colaborador cair, deve ser direcionado isso aí para o atendimento psicológico, porque ele pode estar passando por alguma situação fora da empresa ou dentro da empresa mesmo, e o atendimento psicológico ela vai assessorar esse colaborador dessa forma, né? Então, tem sim, dentro da engenharia de segurança, tem essa questão relacionada a esse respaldo psicológico do colaborador. E a gente vai ver um pouquinho mais também a parte de higiene ocupacional, quando a gente falar um pouquinho mais para frente. Certo. Só outra dúvida, Certinho? professora. Sim. A respeito do conteúdo em si, eu percebo que não tem como a gente decorar nada, nem aprender nada Não de tem. cabeça, porque é impossível. Só conheço uma pessoa que decorou um trem assim e eu acho que ele é doido da cabeça. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem que saber é onde procurar, que eu percebo o que você sempre fala, né? NR16 fala sobre isso, 15 sobre aquilo, sei, então, assim, tem que saber onde buscar a informação, não é isso? Exato. Então, sempre que eu trago as aulas para vocês, eu trago os links de acesso, por exemplo, que eu preciso que vocês saibam onde encontrar. Ninguém vai decorar 36 normas, né? Anexos. Ninguém é maluco o suficiente para botar isso tudo na cabeça de uma vez. Mas, assim, eu preciso que vocês conheçam, vocês saibam que existem normas específicas, por exemplo, para situações variadas, e como achar essas informações relativas a cada um. Então, se você precisa, se você está acompanhando uma obra, basicamente para nós,
nós engenheiros civis, o que a gente precisa conhecer de fato, né? É importante que a gente conheça mais a fundo. PPRA, a NR9, a NR6, que trata sobre EPI, realmente proteção individual, extremamente importante para a gente. A NR18, que trata sobre todo o processo da construção civil. Tem a NR10, que é trabalhos com eletricidade, e a NR35, que são trabalhos feitos em altura. Então, é importante que nós, como profissionais, vocês não são profissionais específicos da área de segurança do trabalho, mas vocês têm a obrigação de conhecer, ter essas informações e conhecer e buscar mais sobre isso. Né? Tanto que consta como disciplina de vocês. Mas, no dia a dia mesmo, a gente vai ver a importância. Vocês já entendem um pouco a importância disso, né? A gente já comentou sobre isso. Para quem está em campo, vê isso mais diariamente, mais frequentemente, a importância, a necessidade, né, da engenharia de segurança. Mas o que eu preciso que vocês saibam, que vocês entendam a forma como eu explico, quais os agentes que a gente tem, quais são as formas que a gente tem de prevenir, o que se deve fazer para prevenir. Então, às vezes, as perguntas que eu faço, por exemplo, em situações de problemas, são perguntas mais gerais, não são perguntas específicas. Qual o tópico da NR que trata sobre isso, ou qual o anexo de qual NR fala sobre aquilo. Não é assim que a gente vai trabalhar, mas eu preciso que vocês conheçam de forma geral e saibam onde procurar. Assim, eu sempre estou mostrando para vocês como fazer isso, como acessar, onde é que vocês encontram, tá? E eu acho que assim a gente vai conseguindo ter essa noção de uma forma mais generalizada, mas que dê pra gente, quando precisar, a gente saber onde encontrar. Na sequência, a gente tem uma situação problema, mas essa situação problema, ela é bem... Peraí, só um pouquinho. Aqui. A situação problema, ela é bem tranquilinha, a gente vai discutir aqui ela rapidinho, tá? Você é um engenheiro de segurança responsável por uma equipe de trabalhadores que vai atuar na construção de uma estrada de rodagem. E dessa forma vai ficar exposta a intempéries e ao sol constantemente. Lembre-se de que a radiação não ionizante do tipo ultravioleta é o tipo de radiação emitida pelo sol e é responsável por quase toda a forma de vida que existe na Terra. Ela tem 3 tipos, a UVA, UVB e UVC. O último tipo é o mais perigoso, mas a camada de ozônio consegue filtrar, então não atinge o planeta. As demais não conseguem ser totalmente filtradas e nos atingem o tempo inteiro, sendo responsável por danos à nossa saúde, né, que variam desde manchas de pele, envelhecimento, até o câncer de pele. Então, diante dessas informações, sua tarefa no momento é definir quais são os EPIs indicados para trabalhadores que vão trabalhar na construção da estrada de rodagem e dessa forma executarão suas atividades ao ar livre, ficando constantemente expostos ao sol. Perguntinha simples. Os trabalhadores eles estão expostos ao sol diariamente. Quais são os EPIs que são recomendados para esse caso? De cabeça. Olha, a teoria é muito bonita. Porque assim, eu já trabalhei em obra de estrada, sabe? E no Ceará ainda, que é bem quente. Sim. Os equipamentos que os trabalhadores usavam, isso também depende muito da fiscalização. Geralmente a gente usava um EPC, que eram as barracas, né? E aí variavam esse tempo, camisa longa e aquele... Como é que é o nome? Tem um chapéu com a mantazinha atrás deles. Com a proteção do pescoço. Era isso, velho. Luvas, protetor solar, óculos de sol. E protetor solar. Protetor solar a gente gastava muito com protetor solar. Mas assim, a gente percebe que é muito bonito isso na teoria, mas na prática, no dia a dia, na obra, na estrada, a gente fica até com pena dos funcionários, porque é estressante, é uma rotina estressante. Sem dúvida. A exposição, o sol, por si só, ele cansa o corpo do ser humano, né? E a exposição, quando ela não tem as devidas precauções, pode vir a causar um câncer de pele, na pior das hipóteses. Então, a gente tem como recomendação, né? A gente sabe as dificuldades da prática, mas a legislação, ela recomenda
alguns tipos de EPI específicos, né? A gente tem, por exemplo, bonés, chapéus, esses que vocês comentaram, chama chapéu australiano, né? Ele tem a proteção de nuca, o protetor solar, camisa de manga longa, óculos ou viseiras com filtro escuro, também são recomendados. No caso do protetor solar, trabalhadores que fazem trabalhos manuais na zona rural, agricultura, por exemplo, eles estão expostos também diariamente a esse tipo de radiação. Então, o protetor solar, para a gente é normal, a gente consegue ter esse acesso mais tranquilo, mas para esses trabalhadores de zona rural, por exemplo, agricultor, eles vão se atentar ao uso de um protetor solar no seu trabalho diário. Então, realmente, a fiscalização, ela é falha nesse sentido, né? E a própria empresa, enfim, ela também é falha porque no dia a dia, na prática, a gente sabe que as coisas não acontecem como a legislação recomenda. Então, vocês como futuros profissionais, né, eu como profissional da área também, a gente tem que estar atento a isso. Nós não vamos conseguir sempre seguir e disponibilizar de forma total, né, talvez o EPI, mas assim, a gente tem essa obrigação, né, de tentar recomendar e disponibilizar sempre para o nosso colaborador os equipamentos de proteção individual que são pertinentes à atividade dele, tá bom? Na sequência, a gente tem duas questõezinhas, que são as questões do livro de vocês. Eu quero que vocês façam essas questões, eu vou disponibilizar o material para vocês aqui. Eu vou mandar no WhatsApp, vou mandar também um AVA de vocês. Tem a questão e a resposta na sequência aqui, para vocês verem a resolução. Tem um colega até comentou que estava tendo erro, né, na hora de responder as questões do livro, do AVA, enfim. Então, eu trouxe aqui para vocês duas questõezinhas pertinentes ao que a gente trabalhou hoje. A primeira fala sobre a NR10 e a segunda fala sobre a NR15, né? Tem as proposições aqui, as respostas. Eu quero que vocês leiam, observem direitinho, e aí na próxima aula a gente discute, se não tiver nenhuma dúvida, enfim, a gente segue. Outra coisa que eu preciso de vocês estão acessando o AVA de vocês frequentemente? Geralmente, professora, acesso igual hoje, termina a aula, eu vou fazer algumas aulas, entendeu? Termina a sua aula, eu vou continuando aqui, mas eu acesso sempre. Desculpa falar eu queria com o cachê aqui, mas eu acesso de vez em quando, assim, mas eu sempre adianto as atividades. A fome é triste. Professora, bom, só com relação às notas, que eu não estou entendendo muito bem como é que funciona esse trem aqui no AVA, essas avaliações, porque você clica aqui nos pontos, aí tem uma quantidade de pontos aqui e tal, enfim. E eu estou com 798 pontos. Eu sei lá até quanto eu posso chegar, ou como é que eu vou ganhar pontos aqui, isso que eu não estou entendendo muito bem. Bom, essa questão da pontuação, ela é realmente um pouquinho difícil de entender, mas vocês têm... a gente tem uma avaliação, né, que seria uma avaliação presencial que a gente faria agora, na próxima semana, valendo 1000 pontos. É a primeira avaliação oficial que a gente tem. Nesse caso, a gente vai fazer uma atividade, eu vou passar para vocês essa atividade valendo 1000 pontos, para vocês mandarem para mim respondida. Vocês podem fazer também desafio nota máxima, atividade de DI, que são disciplinas interativas que tem disponíveis para vocês no AVA, as atividades de pré e pós-aula. Então, eu tenho acesso aqui a quem está fazendo, por exemplo, pré e pós-aula. E eu tô bem decepcionada, assim, com a turma, porque vocês não estão acessando, não estão fazendo as atividades de pré e pós-aula. É extremamente importante que vocês façam. Tem que ter esse engajamento de vocês, porque é a partir disso que a gente vai avaliar vocês. Como nós não temos presencialmente um processo para avaliar vocês, a gente não tem uma prova, enfim, como tradicionalmente a gente faz, as avaliações vão ser feitas por esses acessos, por esse engajamento de vocês. Então, é importantíssimo que vocês entrem no AVA, façam as atividades,
pré-aula. Alguém aqui fez atividade pré-aula nessa nossa aula de hoje? Pois é, isso que eu ia te falar, professor, porque assim, A sessão 2.2, né? Isso que eu ia falar, hoje a sessão 2.3. 2.3, eu já estava confundindo já qual é a sessão que a gente está. Então na próxima já é 3 alguma coisa, não é isso? 3.1. Não, na verdade, a próxima a gente vai continuar 2.3. Ah, vai continuar 2.3. Vai continuar. Essa aula eu dividi ela em duas, porque era um pouquinho mais extensa. Então, como eu falei com vocês, eu quero falar da NR23, que é proteção contra explosões, combate a incêndio, em uma aula, para a gente ter mais tempo, mais material para falar só sobre esse assunto, que ele é bem importante para a gente, entendeu? Ok. Eu vou tentar fazer o cálculozinho, né, do somatório de notas e disponibilizar para vocês, até para os novos colegas que, enfim, que estão chegando aí, que não conhecem muito o sistema, como é que funciona. Mas eu preciso desse engajamento de vocês no nosso AVA, tá? Façam lá as disciplinas interativas, façam as atividades, para a gente poder avaliar vocês de alguma forma. E para a semana eu vou mandar a atividade, vou disponibilizar no AVA de vocês. Aí eu aviso no grupo. E aí vocês fazem essa atividade para me mandar a resposta delas para a gente poder fazer essa avaliação de 1000 pontos. Tá bom? Só outra pergunta, é aquela atividade que a gente enviou para o seu e-mail, você vai avaliar ela também? Vou avaliar ela também. O que eu queria falar com vocês sobre essa atividade? A gente vai ter que padronizar. Rapidinho, outra pergunta. Essa outra que você colocou aí agora no exercício que vai passar também é para enviar por e-mail? Não, essa não precisa me enviar. Eu quero só que vocês façam a nível de informação. O que acontece com as atividades que vocês me mandaram? Eu senti muita desorganização de alguns, tá? Vou falar de forma geral. É importante que a gente tenha esse mínimo de organização na hora de enviar um trabalho para o professor. Que seja digitado, eu não especifiquei para vocês, mas a partir de agora eu vou especificar. Se eu quero digitado, se eu quero à mão e vocês me mandem digitalizado. Teve pessoas que responderam no próprio e-mail, como se fosse um e-mail, não anexou, não teve nenhum tipo de anexo. Então, a gente tem que ter organização na hora de mandar o trabalho e na forma de escrever também. Vocês são universitários, então tem que ter esse cuidado na hora de escrever também. Eu acho que é por causa disso. Não tem eu acho que é por causa disso. Né? De acordo com a norma, ou de acordo com o que foi estudado, com o entendimento, enfim. Vocês têm que ter maneiras também de elaborar esses trabalhos para poder enviar para o professor, tá? Isso aí a gente vai, com o tempo, a gente vai melhorando, logicamente, mas para que vocês entendam, tem que ter esse cuidado, tá bom? Ô, Bruno, interrompendo aqui rapidão. Sim. Você não aceita, tipo assim, a gente escrever a atividade e mandar por foto celular, né? Por foto, a qualidade não fica muito bacana. E dependendo da atividade, se for atividade toda escrita, toda discursiva, eu prefiro que vocês escrevam, digitem e me mandem digitado. E me mandem em forma de anexo, assim. Certo. Mas aí, dependendo da atividade, eu vou dizer para vocês todas as orientações de como é que eu vou querer. Principalmente, outra coisa também, teve gente que esqueceu de colocar o nome. Como é que manda a atividade para o professor e esquece de colocar o nome? Tudo bem, tem um e-mail ali, mas tem e-mail que não é o nome da pessoa, ou que é um apelido. Então, tenham esse cuidado também, de fazer um cabeçalho. Eu vou tentar ver aqui, eu não sei se a faculdade tem, mas acho que ela tem um cabeçalhozinho, um formato. Eu mandei, eu mesmo mandei um cabeçalhozinho e tal, mas assim, se a faculdade tiver um padrão, pronto, eu entrei no Word lá, fiz e tal. Porque é importante que vocês se identifiquem, né? Como é que vocês mandam um trabalho para mim e eu não sei? Metodologia do trabalho científico. Exatamente. Super importante, tá bom? Gente, então nós encerramos a aula aqui. Como nós conversamos, qualquer dúvida que vocês tiverem ao reolhar o material, anotem para a gente poder discutir nas próximas aulas. Hoje a aula não foi muito participativa, vocês não falaram muito comigo, eu falei mais que vocês, muito mais que vocês. E para que a gente tenha essa interação, é super importante que vocês façam esse pré-aula, venham já para a nossa aula online, já sabendo sobre o que eu vou tratar com vocês, tá bom? Ok.
Então, até segunda. Fiquem com Deus. Até, bro. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite, valeu. Tchau. Valeu, bro. Tchau.